Outro destaque: o presidente Jair Bolsonaro afirmou que sente problemas no cargo e que enfrenta dificuldades seríssimas em algumas áreas do governo. Abro aspas. Eu encaro o que se faz aqui nesse momento, essa reunião, essa busca em uniformizar procedimentos, também um alerta que os senhores vão emitir tendo algum problema naquele estado, município ou junto ao executivo como aliado nosso. Nós temos que encarar isso tudo como pessoas de bem, com conhecimento de que administração pública não é fácil. Eu tenho dificuldades seríssimas em muitas áreas ainda, fecho aspas, foi a fala do presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada durante um pronunciamento na abertura do terceiro Fórum Nacional de Controle, que aconteceu no Tribunal de Contas da União nessa manhã. Bolsonaro justificou suas dificuldades pela complexidade da administração pública e por não ter formação na área. Abro aspas. Minha formação foi outra e mesmo quando é da formação tem dificuldade. Todos os dias são dezenas de novas normas, novas recomendações. É praticamente impossível a gente tomar pé de tudo e poder governar dessa maneira. Precisamos dessa equipe e eu considero o TCU como uma das peças mais importantes nessa equipe de governança e integridade. O presidente disse também que vê um cenário de poucos candidatos para as prefeituras nas eleições de 2020 devido aos problemas com a justiça que podem ocorrer depois do mandato. Começo com você, Constantino, diga aí. Olha, tem algumas dimensões interessantes dessa fala do presidente. A primeira delas é a hipertrofia do Estado. Nós vivemos numa era em que o Estado cresceu demais e realmente é muito complexo, obeso, lento, leviatã, né? E isso aí gera um monte de distorções e problemas. Nós temos que tomar muito cuidado com a tirania dos especialistas, com essa crença de que os que estão com esse poder todo acumulado neles sabem melhor do que todos nós como definir cada detalhe das nossas vidas e criar uma espécie de governo de cima para baixo. Né? Isso aí o liberal rejeita veementemente, ele entende que é justamente o contrário. É de baixo para cima, o Estado deveria ir ficando só com aquilo que as outras esferas todas não foram capazes de lidar, de resolver, como problema público, como vida em sociedade. Né? O princípio de subsidiariedade. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é a humildade do presidente em reconhecer isso. Eu acho que só isso é uma coisa meio socrática dele, já o coloca anos-luz à frente de um Ciro Gomes da vida, de uma Dilma Rousseff, que sabem menos ainda e acham que sabem muito mais. Então eu tenho muito mais medo da ignorância somada com a arrogância, porque aí é o sinônimo de estupidez. Então o presidente pelo menos teve bom senso em reconhecer que não sabe, que foi o que ele fez durante a campanha toda com a questão da economia. O posto Ipiranga, Paulo Guedes, era isso. Resposta em economia com ele. Infelizmente, ele não delega 100% de autonomia ao ministro. Ele quer dar lá os pitacos políticos dele e quando ele faz isso, normalmente é para piorar alguma decisão econômica. Tanto é que ele não entende tanto do riscado. E a outra dimensão, né, é que o Estado realmente precisa ser reduzido urgentemente, porque você não pode ter uma hiperconcentração de poder na tecnocracia, na burocracia e nos políticos, né, que decidem tudo nesse ambiente de culto à presidência. Então é fundamental a gente resgatar a autonomia do indivíduo, do cidadão, entendendo exatamente isso. O economista liberal, prêmio Nobel Hayek, austríaco, ele tem um paper muito conhecido que é sobre o conhecimento na sociedade. E ele mostra como esse conhecimento está disperso e como cada indivíduo tem apenas uma pequena parcela do todo. Só que, às vezes, há muito mais sabedoria se você tiver o mecanismo certo de processar essas informações, que para ele, obviamente, é o livre mercado. Ou seja, quanto menos o Estado se meter em nossas vidas e quanto mais houver de trocas voluntárias, decisões individuais, melhor para todos nós. Fala, Vera. Melhor fala do Bolsonaro em meses, achei ótima, sóbria, bastante realista, bastante humilde, e eu acho que isso é o que os governantes vão aprendendo, né? Tem uma história da curva de aprendizado, quando você entra em um cargo como esse, pode ser que de alguma maneira tortuosa, o Bolsonaro esteja descrevendo essa curva, torcer para que seja isso, porque as manifestações dos últimos tempos não são nesse sentido da humildade, não fazem jus a esse contraponto aí que o Rodrigo fez entre a Dilma, que era outra, autossuficiente, bastante autoritária, e ele vinha numa linha muito autoritária, bastante complexa, querendo tomar decisões que, a meu ver, resvalavam sim
para arbítrio e para outras soluções autoritárias. Ele nomeou pessoas para cargos, designou pessoas para cargos, a meu ver, de uma forma bastante errática e bastante pautada por uma ideia de revanchismo dessas pessoas no lugar que elas vão ocupar e não de solucionar os problemas. Esse presidente da Fundação Palmares me parece uma escolha totalmente equivocada. Todas as mudanças que ele fez na área de cultura me parecem absurdas e pautadas apenas por um desejo de fazer troça do setor cultural e não de resolver o problema, nem que seja para resolver mudando totalmente a linha, mudando totalmente a linha ideológica. Acho que não é dessa maneira que se resolve. Então, ao dizer que não entende tudo e que a administração é muito complexa e que, portanto, ele vai se cercar de outras pessoas, a meu ver, ele vai na direção certa. Que isso também não seja um aviso na linha do Jânio, né, que forças ocultas impedem de governar. Não me pareceu que fosse esse o tom que o presidente tenha dado ao discurso. Foi uma coisa mais sóbria e mais realista, a meu ver, ao reconhecer a importância de órgãos de controle, ao reconhecer a importância do assessoramento, a possibilidade de errar e corrigir o erro depois. Então, tudo isso eu acho que é da administração pública, é da natureza dessa curva de aprendizado e é bom que ele faça esse exercício de autocrítica. É bom que esse exercício impregne essas outras áreas a que eu me referi, porque a gente tem problemas aí de gestão, e aí são claramente problemas de gestão na área de meio ambiente, na área educacional, nessa área de cultura a que eu me referi, que vão cobrar um preço lá adiante, porque são áreas em que há estatísticas, em que há um acervo construído antes e que, se o do governo dele for pior, isso joga até contra a narrativa. Joga até contra a narrativa de que a direita pode fazer melhor que a esquerda em determinadas áreas quando aplica a gestão. Então, era isso que o presidente deveria olhar, deveria aplicar essa filosofia que ele mesmo usou nesse discurso e perceber que muitas vezes é melhor corrigir o rumo de uma área quando ele está se mostrando errático do que insistir nele por uma questão meramente ideológica e lá na frente dar com os burros na água. Isso vale para as liberdades, portanto, eu acho que ele poderia parar de insistir nessa coisa de excludente de ilicitude para GLO para áreas invadidas. Vale para essas áreas a que eu me referi, em que existem problemas claríssimos de gestão, e eu acho que ele mesmo deu o caminho com esse melhor discurso dele em meses. Josias. Eu acho que eu vi um discurso diferente, porque primeiro é preciso entender o contexto do discurso. O presidente falou num Fórum Nacional de Controle organizado pelo Tribunal de Contas da União. Aí ele diz, no discurso, que acredita que haverá poucos candidatos a prefeito nas eleições municipais do ano que vem. E ele atribui essa hipotética escassez de candidaturas ao excesso de normas na administração pública. Aí ele diz, muitos colegas, por desconhecimento, se veem enrolados com a justiça e passam anos enrolados com a justiça, mesmo depois de deixar o cargo. O Bolsonaro está enganado, porque no setor público, as regras de controle, elas são sempre muito menos perigosas do que a imaginação dos gestores. A certa altura, o presidente disse que muitos dos que ele chama de colegas se enrolam porque desconhecem as regras. A sucessão de escândalos que ocorrem no Brasil revela que os rolos de fato acontecem, mas isso não se deve ao fenômeno do desconhecimento de normas. Muitos políticos enxergam os governos como um jogo no qual a principal regra é ignorar as regras. Foi nesse contexto que o Bolsonaro declarou que ele próprio enfrenta dificuldades seríssimas em muitas áreas. Ora, um administrador público não precisa entender de tudo. O desconhecimento, nesses casos, se resolve com boa assessoria. Então, é bom que o presidente reconheça que não domina todas as áreas e nem se exige isso dele. Agora, na opinião do presidente, todos devem ser encarados como pessoas de bem, não como desonestos presumidos. É difícil ser benevolente numa conjuntura em que os homens de bem se confundem com homens que querem se dar bem. E a política brasileira, nos últimos anos, tem se notabilizado por essa característica. O próprio Bolsonaro
convive na equipe ministerial dele com pessoas condenadas, denunciadas, investigadas, e ele não parece incomodado com isso. Num cenário assim, cresce a importância do eleitor. Há políticos piores e melhores. A arte de votar consiste em distinguir uns dos outros. O problema é que os gatunos ficaram mais pardos depois que um pedaço da política virou um outro ramo do crime organizado. Então, nesse contexto, é preciso que haja, sim, regras, órgãos de controle. As regras são excessivas, talvez um dia a gente possa reduzi-las, mas hoje não me parece que seja o caso.